Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Eric. A gente está fazendo a nossa primeira reunião aí do Clube do Cinema da Esmeril. A gente tem falado há algum tempo, né, sobre essa reunião. A gente ficou batendo cabeça para selecionar o filme, né, porque escolhemos grandes filmes aí para iniciar, né, e começamos com A Chegada, que é um filmaço, assim, um filme, né, que dá pano para você assistir de 5 para cima de vezes, né? Como a Tati falou, geralmente a gente assiste e o primeiro impacto é não entender muita coisa, né? Que a própria narrativa do filme ela é complexa, né? Ela não, assim, não vai contando uma história cronologicamente, né? E isso também, assim, tem interferência até, assim, na filosofia que o filme quer expor, né? Ele não vem contando uma história cronológica, mas vem contando uma história temporalmente simultânea, vamos dizer assim, por assim dizer. E todo mundo aqui assistiu o filme, né? O pessoal sabe que aí eu faço um paralelo com o conto, né? O conto ele é na mesma pegada, o nome do conto é A História de Sua Vida, né? E foi o que originou o filme. O conto também começa com uma narrativa da mesma forma. O conto ele é bem dividido assim, ele começa a história familiar da atriz principal, depois ele começa o desenvolvimento da relação toda, né, dos personagens principais com os alienígenas. E aí ele vai alternando, né? Ele alterna, né, justamente para mostrar esse paralelismo e a intenção do filme é realmente deixar você confuso, né, quanto à parte do tempo. E aí depois ele vai desfechar, né? E quando eu assisti esse filme a primeira vez, né, eu já assisti mais ou menos guiado, né, pelo meu padrasto que está aí assistindo, e eu consegui mais ou menos compreender. A ideia principal do filme, né, o filme ele tem um apelo para a linguística forte. E a ideia principal do filme é assim, a linguagem influencia nosso pensamento. E não só a linguagem influencia nosso pensamento. A linguagem influencia nossas capacidades. A partir do momento que você entra em contato com outro idioma, né? Se você pegando por analogia, você entra em contato com outro idioma, você poderia adquirir uma outra capacidade mais relativa àquele idioma. E como se, assim, se as características, né, e as formas de pensar e as formas de captar a realidade estivessem extremamente relacionadas ao idioma que você recebeu ali, né, principalmente de nascença, e depois os que você foi adquirindo, né? No caso específico dos heptapods, né, o hepta de 7, pod de pés, no caso específico dos heptapods, é um idioma que permite dar uma capacidade aos alienígenas, né, de enxergar o tempo de uma maneira distinta dos humanos. E aí todo mundo é meio que tentado, e assim, o diretor faz isso muito bem, todo mundo é meio que tentado no primeiro contato ali da atriz, né, da linguista com os heptapods, a tentar, tipo assim, traçar um significado para cada símbolo daquele, como se fosse uma palavra só. E aí, no decorrer do filme, tanto no decorrer do filme como no decorrer do conto, né, vai se mostrando que não é bem assim que a coisa funciona, né? Não existe linearidade na fala deles, a fala não tem uma relação com a escrita ela permite uma série de outras capacidades, né? Tem uma relação simbólica a questão da escrita ser circular, né? E assim, a forma que o filme foi pensado até nos bastidores ajuda também a você entrar nesse mundo, né? O filme, a intenção, assim, do pessoal do design, do pessoal que produziu aquele símbolo, assim, ela dá bastante verossimilhança para a coisa. E realmente foi criado ali meio que um idioma, né? Simbólico, né? O que eles chamam de semasiográfico, né? Que é um idioma onde
a escrita não estaria relacionada com a fala, né? E foi feita realmente uma transposição dos símbolos, né, para o idioma humano, vamos dizer assim, né? E tem uma ideia também presente no filme, que é assim, de apresentar uma distinção real do que seria do idioma, de uma língua humana. Que, na verdade, as nossas diferenças linguísticas, de país para país, né, seriam mais ou menos dialetos de um idioma só, uma coisa meio Torre de Babel, assim. Quem lembra da história bíblica, né? Os humanos tinham uma língua só e decidiram criar uma torre até os céus, né? E aí Deus foi lá e separou, né, as línguas dos humanos. E aí até a própria base teórica para a língua humana tem bastante relação com esse evento bíblico, né? Então, assim, tem essa base, né? Os heptapodes vêm, não fica muito claro, assim, mais no final não fica muito claro a intenção real deles. A intenção real deles é um negócio que está mais ou menos alinhado com a compreensão de tempo deles. E assim, quando você trata de tempo, e a forma que o filme é colocado é uma forma determinística, né? E tem até uma base científica, o Marcelo vai falar mais sobre isso, né? Uma base científica para esse determinismo, exposta ali no princípio de Fermat, só que isso não é falado no filme, isso é falado apenas no conto, né? Tem essa base, né, como se os heptapodes tivessem já meio que escrito nas histórias dele fazer aquilo, né? A troca com eles ali vai ficando tensa. Interessante que tem o pano de fundo da questão militar, mas isso aí é bem segundo plano. Os militares ali, tipo assim, fechados a apreensão dos heptapodes com assim, uma coisa bem utilitarista, assim. Não, eu quero saber o que eles querem falar para saber qual que é a deles aqui, se a gente tem que se defender ou não, né? Enquanto, assim, a busca pelo conhecimento apresentou muito mais coisa para os cientistas envolvidos, né? E aí, né, como você tem essa ligação da linguagem, a linguagem que se liga com esse princípio físico que determina mais ou menos a trajetória, né, da vida dos heptapodes, que no fim acaba entrando num dilema moral, né? Acaba entrando num dilema moral no sentido de, aquele bom e velho, né? Se é determinado e eu conheço, por que eu faria? E até o conto apresenta uma meio que alternativa em relação a isso, né? Ele fala que os humanos apresentados ao que chama de livro das eras, né? Eles fazem um paralelo com o livro das eras, seriam tentados talvez a agir de maneira diferente, mas não conseguiriam, né? Não conseguiria, e assim, ficaria uma coisa mais ou menos assim, quem tem acesso ao livro das eras, que é a tua história contada do início ao fim, né, ficaria extremamente inclinado a cumprir a sua história como uma forma de propósito, e quem não tem acesso encararia a vida com um livre-arbítrio, assim. Então ficou aquela coisa separada assim. Então tem isso muito presente, o filme deixa uma série de questões, ele não responde tudo. E é justamente esse que é o interessante de abrir a discussão. Eu dei uma passada geral mais ou menos no filme. A questão moral que fica justamente em relação ao determinismo é que, no caso, principalmente do filme, a filha dela tem uma doença, né? E ela sabe, né, todo o caminho da filha dela, e ela sabe que a filha dela vai morrer, né? Isso acontece no conto também, mas no filme isso é até um pouco mais explorado, né? E aí esse dilema entra em pauta, ok? Eu vou chamar agora o Marcelo, porque a gente vai abordar as duas partes teóricas que vão culminar no dilema moral, né? E aí tem que até discutir se esse dilema moral é próprio ou não, né? A questão do determinismo e do livre-arbítrio em relação à situação, né? A primeira questão teórica é a questão da linguagem, né, como eu já falei, né? E a segunda questão teórica é uma questão física relacionada à óptica.
tá? Que tem a ver com o princípio de Fermat. Alguns detalhes são importantes também para a gente colocar mais coisa, mais lenha na fogueira, né? Os heptapóides no conto, isso não aparece no filme, no conto eles têm 7 olhos que estão circulares, né? Eles não têm os heptapóides eles não viram as costas para ir para trás. Eles andam para frente, para o lado, tipo, eles têm uma compreensão simultânea do espaço, né? Coisa que é difícil até de imaginar para o ser humano, porque a gente tem só esses 2 olhinhos só. E a gente, não, segundo Tomás de Aquino, não conseguiria esgotar uma mosca se a gente parasse para olhar ela, né? Tem essa questão, né? E a questão da temporalidade, a questão da causa e efeito, né? Da substituição da causa e efeito, né? Pelo princípio de Fermat, como uma questão óptica de que no conto ele foi dito assim, né? Uma questão óptica de seleção de variável, né? E aí o Marcelo, que é mais especialista no assunto, vai falar mais sobre a parte física, né? E assim, eu dei uma passada geral, eu vou agora provocar as questões com o Marcelo, e aí quem sentir a vontade para perguntar pode levantar a mãozinha aí. Marcelo, pode abrir o vídeo aí? Vamos ver. Perfeito. Opa! Estão me ouvindo? Boa noite. Perfeito? Aguardando? Ok. Aguardando aqui o time do coração? Só, quem me apresentou o filme foi o meu padrasto, Marcelo, né, que é um ávido estudioso de vários segmentos do conhecimento distintos, né? Marcelo estudou economia durante muito tempo, é um ficcionário por ciência, né, pelas ciências naturais, né, as ciências duras, né, tanto a física quanto matemática, né, também gosta da questão da astronomia, né, e assim me apresentou o filme, e a gente começou a debater as questões do filme, né? E aí, nesse debate das questões do filme, Marcelo, eu vou te trazer já o primeiro questionamento. Vamos lá. No filme fica bem claro, ou parece o filme querer expor, que a linguagem determina o pensamento. Mas, tipo assim, fica aquela coisa meio quem nasceu primeiro a galinha ou o ovo, né? Porque como os heptapódios eles enxergam tudo de maneira circular, né, até a própria captação dos sentidos dele é circular, a gente fica nessa primeira dúvida, assim, na verdade foram os sentidos dos heptapódios que geraram essa forma de linguagem, ou a linguagem que eles têm inata acabaram influenciando na forma de captação deles, na forma do pensamento deles. Qual que é a tua linha a falar acerca disso? Então, antes de começar, de responder propriamente a sua pergunta, deixa eu só fazer um comentário em relação a uma mensagem que foi colocada aqui no chat. Você falou matemática como ciência dura, né, junto com a física, junto com as ciências naturais, né? Aí colocaram assim, dura de aguentar, né? E assim, inclusive eu recomendo a quem tem acesso, quem é assinante da Brasil Paralelo, lá no curso de formação deles, ele tem um professor chamado David Pancera, que é um matemático, mas também estudioso de filosofia, que faz a relação entre filosofia e matemática. E esse filme, A Chegada, é um filme assim que poderia se dizer que na camada mais interna dele, digamos assim, é um filme que propriamente faz uma junção, né, de filosofia, de linguagem, de matemática / física, que assim, não é muito... É um pouco sutil em alguns momentos, mas é bem presente o tempo inteiro do filme. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, olha, eu não teria uma resposta muito firme, até porque tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista científico,
tem para todo gosto. O que veio primeiro? Por exemplo, existe uma teoria de um linguista chamado Noam Chomsky, a despeito, um pequeno parênteses, a despeito de toda militância esquerdista radical, isso sendo educado, digamos assim, o Noam Chomsky, no ponto de vista estritamente da ciência que ele abraçou, que foi a linguística, né? Ele é considerado por muitos, inclusive, o pai da linguística moderna, né? Pós-Saussure, né? Que é começo do 20, final do 19, começo do 20 ali, né? Ele tem a teoria de que existe a linguagem humana, como o Eric já bem colocou. Na verdade, todos os idiomas humanos seriam mais ou menos como sotaques de uma mesma língua, do ponto de vista de que é possível deduzir padrões em todos os idiomas humanos, todos eles. As diferenças que os unem são muito menores do que as semelhanças. Ou melhor, ao contrário, as diferenças que os separam são muito menores do que as semelhanças. Dito isso, fica um pouco mais claro a premissa principal do filme, de juntar matemática e linguagem. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo que me conhece, chamado O Gênio da Matemática, de um matemático britânico chamado Keith Devlin. O gênio da matemática é uma brincadeira, ele próprio já diz isso no prefácio do livro, né? Dizendo que não, na verdade não existe um gênio da matemática, é só uma brincadeira. E assim, é para dizer que todos os seres humanos, eles naturalmente tendem ao raciocínio matemático. Isso é uma coisa natural no ser humano. E o livro todo, ele faz uma relação da matemática com a linguagem. Como a matemática sendo um tipo de linguagem. Um tipo especializado de linguagem. Claro, isso aí é muito controverso. Na filosofia da matemática não há consenso em relação a isso. Mas, assim, todos concordam que a matemática é, pelo menos, também um tipo de linguagem. Então, o autor do conto, ele é muito especializado em contos científicos, né? Então, ele leva muito em consideração, eu já li matérias a respeito dele, apesar dele ser um cara tido como recluso, mas nas poucas intervenções que ele dá publicamente, ele disse, não, os meus livros, eles são todos baseados em ciência real. Eu converso com linguistas, com matemáticos, com físicos, astrônomos, etc., para dar verossimilhança ao que eu estou dizendo. Então, assim, não é por acaso que os personagens principais, os protagonistas, é um linguista e um físico. Um físico, por óbvio, versado na linguagem matemática. Então, assim, até que ponto, que foi a pergunta do Eric, né? Até que ponto a nossa própria biologia, a nossa configuração cerebral, o nosso sistema operacional, o Windows do nosso cérebro, ele meio que condicionou na espécie humana o desenvolvimento da linguagem de um certo modo próximo do determinismo, digamos assim. Todos os idiomas humanos são parecidos porque não teriam como ser diferentes, dado que todos os idiomas são do Homo sapiens. E como o Homo sapiens teria, possivelmente, um hardware, com certeza, um hardware igual, e um software, um sistema operacional, digamos assim, parecido entre todos os humanos, seria necessário que todas as civilizações, todas as culturas, em todos os tempos, em qualquer lugar, desenvolvessem idiomas com uma certa lógica, que seria o que o Chomsky chamaria de gramática universal. Então, assim, o que veio primeiro? Será que a necessidade da linguagem, a necessidade de coordenação de tarefas, por exemplo, deixando um pouco de lado, vou citar, apesar de não concordar muito, como o Yuval Harari, que é um historiador que escreveu o livro Sapiens, best-seller, muito famoso, ele disse, a linguagem humana se desenvolveu por uma pressão biológica e evolucionista para dar conta da necessidade da fofoca. Ok, é uma afirmação meio esdrúxula, mas digamos assim,
a necessidade de coordenação de tarefas, dado que nós somos animais assim, não temos um porte físico avantajado, não somos rápidos, não temos presa, não temos mordida forte para enfrentar os animais na selva, então era necessário para a sobrevivência coordenação de tarefas, e para coordenar tarefas nada melhor do que a linguagem. Então foi uma pressão evolutiva. Outros dizem que seria o contrário. Bom, tudo bem, pode até existir essa pressão evolutiva, mas se você não tivesse um hardware e um software já meio que instalado de fábrica, não seria possível você desenvolver a linguagem. Tanto, por exemplo, os primatas mais próximos de nós, há uma controvérsia se realmente eles conseguem fazer uso de linguagem de sinais, por exemplo, tem linguistas que acham que sim, outros que acham que não, mas enfim, mesmo digamos que eles consigam, é de uma maneira muito rudimentar. Então, assim, bom, eles têm, sei lá, 99% do DNA igual ao nosso, eles tiveram as mesmas expressões evolutivas e não desenvolveram uma linguagem articulada. Então, essa tese, assim, ela pode ser necessária, mas não é suficiente. Eu fiz essa pergunta já sabendo que o Marcelo não ia ter uma resposta, né? Mas, assim, mais para a gente mostrar assim, o caminho, né? Os caminhos que o filme colocam em contraposição, né? Assim, a densidade que o filme pode nos trazer, entendeu? Por exemplo, vamos falar de capacidades... Eu queria colocar uma coisa. Vocês estão andando por uma quantidade enorme de temas fantásticos, né? Mas a gente vai precisar discutir um pouquinho, pelo menos, de cada vez, né? Então, eu não sei bem como é que a gente como é que você gostaria de organizar a conversa, porque tem muitas camadas, né? Em tudo que vocês disseram, tem muitas coisas para aprofundar um pouco, né? Porque isso aqui também não é uma situação exigente, né? Mas, por exemplo, a gente acredita que a língua representa uma situação de comunidade e um certo repertório mental, não é? Que cada língua, dentre as nossas línguas, que são também uma coisa só, porque quando ele fala nessa raiz biológica antiga, não é, da nossa capacidade, que eu também não acredito que nós poderíamos desenvolver a linguagem se a gente não tivesse embutida essa condição. Veja, a situação, por exemplo, do analfabeto. O analfabeto anda na cidade durante décadas e não se alfabetiza espontaneamente. Só existe um modo de alfabetizar alguém. É impossível se auto-alfabetizar. Você tem que ser ensinado, senão não vai. Não é? Então, o analfabeto ele tem umas defesas, ele vê o bloco, né, e ele sabe, mas ele é impossível se auto-alfabetizar. Isso já não é verdade para aprender a falar. Você, imerso num lugar onde se fala, isso simplesmente acontece até de modo muito rápido, né? Eu ia fazer essa provocação. Método natural, né? Eu ia fazer essa provocação. O analfabeto, será que ele não tem linguagem? Ele tem linguagem. Não, o analfabeto não se alfabetiza espontaneamente. Então, ele vive décadas numa cidade com cartazes, com isso e tudo, e ele nunca se alfabetizará, ou quase nunca. Ele precisa ir para o Mobral se ele não for ensinado. Então, existe uma obrigatória transmissão cultural entre dois seres humanos, um que sabe e um que não sabe, para alfabetizar a escrita. Por isso que eu acho que a linguagem falada e a linguagem escrita, e eu sei que são coisas em lugares diferentes do cérebro. E estão atreladas a outro repertório, outra constituição de habilidade, não são a mesma habilidade. Né? E isso no filme eu achei muito lindo no filme, porque eles trabalham num plano que é meio de sonho, né?
em que você tem uma linguagem que não existe falada, que é uma coisa que a gente desconhece. Nós não conhecemos uma linguagem que não tenha... Bom, uma linguagem assim, tem a verdade linguagem matemática, mas a linguagem matemática é sempre simbolizada, né? É sempre colocada, é sempre escrita também, né? Então, eu achei isso interessante no filme, porque eles lidaram com uma outra janela. Há uma língua que é um anel, eu achei isso bonito também, porque é um anel, o anel é a aliança, não é? Que é o que representa a relação que não tem mais começo nem fim, é permanente, não é? E tem lá uma hora que tem um close na aliança dela, né? E tudo, na verdade, se ancora na relação do casal ali, né? É uma âncora, eu não sei bem onde tem muitas âncoras dispersas no filme, né? Mas, então, é um círculo que não tem começo nem fim, não é? Que não é expressado com os sons, parece para mim que no filme não era uma língua falada. Mas a pergunta que eu acho que é uma pergunta que talvez outras pessoas também tenham que dizer é se a gente acredita que a língua que nós falamos, o português, representa um tipo de acesso, pensamento, né? Um tipo de pensamento. Ou não é verdade que só é possível filosofar em alemão? Tem a mesma capacidade que dizem no filme, né? No filme tem uma sugestão? No filme a coisa fica bem clara. Uma coisa que fica bem clara, tanto no filme quanto no conto, é a distinção entre a parte escrita e a parte falada, né? Eles deixam bem claro que o que o heptapode fala não tem nada a ver... Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Perfeitamente. Sim. Tá. O que o heptapode fala, ele não tem nada a ver com o que ele escreve. E a escrita dos heptapodes, que é o grande campo assim, de interesse por ela ter muito mais capacidade, né? Ao que parece, os heptapodes consideravam você ter dois canais que se remetiam à mesma coisa, um desperdício. Assim, nossos símbolos, eles remetem ao que a gente fala, né? A nossa linguagem, ela é glotográfica, né? A gente fala lá, tem um fonemazinho, né? Eu falo fala, tem um fonema F, A, e assim vai. No caso dos heptapodes, não. E aí, eu acho que tem esse ponto de tangência, por quê? Porque, por exemplo, muita gente fala, eu já ouvi isso falar, por exemplo, nós latinos, nós temos uma propensão maior, e eu já estava até conversando com o Marcelo outro dia, uma propensão maior a interromper o outro na hora de falar, dado a construção, a forma do nosso idioma, que a gente entende, né, mais facilmente uma construção, né? Tipo, o inglês e o alemão precisaria de muito mais contexto, né? Alguns amigos dizem que uma reunião entre alemãos, ela demora 1h30 só para começar, e a primeira parte é só estabelecendo um parâmetro de palavras. A gente estava falando sobre beleza. A minha esposa, ela faz os posts sobre estética, né, da Esmeril, e a gente estava lendo o diálogo Hiper Maior, né, Sócrates com Hiper e tal. Aí na primeira frase ali, você já tem uma palavra que foi traduzida, que seria nobre, né? Eu esqueci qual é a palavra, se eu pegar aqui eu posso falar para vocês, que seria nobre, e também significaria belo, e não teria uma tradição direta para o nosso idioma. E aí você vê os antigos gregos, muitos não fazendo distinção entre beleza e bondade. Entendeu? Então, assim, tem um ponto de tangência, mas eu não posso dizer que é em tudo assim. Acho que é em parte assim. Marcelo, tem alguma coisa a considerar, Emerson? Bastante, na verdade. Vamos lá. Em relação ao IPES maior que você está falando aí, né? Literalmente na primeira linha, né? Na primeira linha. Na primeira linha, já belo
e nobre como sinônimos na língua grega. Existe uma críticas a, por exemplo, um conceito que eu não vou explicar aqui, mas que são as categorias de Aristóteles, por exemplo, dizendo, bom, as categorias de Aristóteles são conceitos objetivos ou são subjetivos? Aí os detratores de Aristóteles, não, são subjetivos. E essa subjetividade decorre justamente da gramática grega. A gramática grega condicionou o pensamento aristotélico, o pensamento do Aristóteles e do aristotelismo em geral, dos seguidores dele, para considerar as categorias como algo objetivo. Então, nesse caso, tratando como se fosse uma coisa menor, ou uma coisa mais imprecisa, né? Em relação à linguagem, por exemplo, linguagem escrita e a linguagem falada. Quando eu comecei a estudar história da filosofia, normalmente é pulado a parte de mitologia, né? Na maioria dos manuais, ou é tratado muito en passant. Mas eu tive a sorte de ter um professor que focalizou bastante nessa parte. Por que eu estou dizendo isso? Ele disse o seguinte, bom, os homens, a humanidade é conhecida como Homo sapiens, sapiens no sentido de um ser racional. Só que nós não somos seres puramente racionais. Na verdade, existe uma faculdade humana que se sobrepõe até a racionalidade estrita, digamos, por exemplo, aplicada na matemática, que seria o fato de contarmos histórias, temos a necessidade de contar história. Seríamos homodiegéticos, diegese no sentido de uma pessoa que conduz a imaginação de outra, seja através de mitologia, seja através da literatura, por exemplo. Então, assim, e outra, o fato da filosofia ter um início muito específico, localizado na Grécia, por exemplo, também provaria que o ser humano ele não tem uma tendência a filosofar, que seria a faculdade mais alta dentro da razão humana, naturalmente. Porque outros povos não fizeram isso. Assim como não é natural, também não é natural a linguagem escrita. Como é que é, Marcelo? Você pode falar isso de novo, por favor? Você pode repetir esses duas últimas coisas que você disse? Que não é natural escrever, isso eu compreendo bem. O que você disse um pouquinho antes? Então, tentar ser mais sintético. Nós somos Homo sapiens, sim, por termos a capacidade racional que nos difere dos animais, mas também somos homodiegéticos. A diegese, no caso, seria uma propriedade, uma capacidade de um ser humano conduzir a imaginação de outro, através de mitos, através de ritos, através de histórias em geral. Por exemplo... A psicagogia. Como? A psicagogia. Como tinha aqueles psicagogos gregos que, através dos contos, moldavam toda a ética da Grécia Antiga. Exatamente. E seria uma coisa mais natural. Já a linguagem escrita e também a faculdade racional, mais objetivante, digamos, não seria natural, ela seria construída, ela seria artificial. É a raiz primeira de arte, algo que o ser humano que não encontra na natureza. Óbvio que existe uma base natural sobre a qual essas capacidades humanas se atualizam. Em termos aristotélicos seria, nós temos a potência de fazê-las, só que não é uma coisa tão simples de se fazer. Então, nem sempre essas potências são atualizadas. Tanto é que muitas culturas até hoje perdidas, né, aborígenes ou índios aqui da América do Sul, por exemplo, eles não desenvolveram a linguagem escrita até hoje, por exemplo. Não é uma coisa natural, é uma coisa artificial. Artificial de feita pelo homem, né? Então é isso que eu estou dizendo. No caso do filme e também no conto, existe claramente uma conversa entre essas duas habilidades, a habilidade linguística e a habilidade racional, que é exemplificada pela matemática e pela física no filme.
Tem uma cena no filme, logo no início do filme, quando a linguista, a Elizabeth Banks, ela conhece o futuro marido dela, que é o físico. Eles estão conversando, eles colocam um fone no helicóptero, eles estão conversando, e ele diz assim, eu tô lendo o seu livro aqui e tal, ele lê uma passagem, poxa, muito interessante, mas tá errado. Aí dizendo que a linguagem é a cola que une a civilização, que une as sociedades. Aí ele diz, não, tá errado. Na verdade é a ciência. Aí ela diz, bom, nós estamos indo encontrar seres, tentar compreendê-los. Então faz o seguinte, antes de tratar do assunto ciência, converse com eles. Como é que você vai tratar de qualquer assunto sem ter o domínio da linguagem? Essa questão, né, é muito importante e interessante, porque a ciência é apenas aquilo sobre o que estamos todos de acordo agora, né? É isso que a gente chama de ciência agora. É só aqui, ou seja, ela é muito, muito menor, mas muito menor do que a realidade, né? Já a cultura é uma coisa muito com limites muito mais indefinidos e com um grande grau de conservação, né? Porque o que é cultural vem de uma maneira ou de outra, mesmo que representado de diferentes maneiras, ele vem permanecendo um canal mais ou menos consequente, né? E a ciência, embora ela vá se desenvolvendo, ela não precisa exatamente se desmentir, né? Mas a gente muitas vezes está concentrado sobre as últimas conquistas científicas e às vezes completamente equivocado sobre a efemeridade daquilo, enquanto a gente não vai viver 200 anos para ver os quânticos olharem para os newtonianos, né? Embora a gente continue fazendo as pontes, não com física newtoniana, e dá muito certo ainda, né? Olha, se vocês me permitem um comentário, eu acho que, antes de tudo, essa discussão de linguagem é uma discussão de cunho metafísico. Por quê? Principalmente nesse filme. Eu até comentei com o Marcelo pelo WhatsApp hoje, meu ponto de vista envolve muito teologia e filosofia escolástica acerca do que a gente chama de linguagem do Evon, a linguagem angélica. Nós temos seres que a epistemologia deles, o comportamento deles, o atributo operativo deles é capaz de traduzir para seres inferiores, em termos de comportamento e natureza, aspectos que estão descolados do espaço e estão intromissivos, estão introduzidos dentro daquilo que a gente chamaria de ponto de ligação entre a referência que você tem de um ser enquanto substância separada com aquilo que a gente chama eternidade, que seria mais propriamente deduzido como Deus. Então, nós temos, por exemplo, lá os heptapodes. Quando eles passam a informação, não significa necessariamente que eles, além daquela maneira que eles passam para a gente. Ao menos é o que parece para mim. Parece que eles traduzem aquilo de acordo com a matemática, né? Até porque o ponto de ligação entre a metafísica e a física é justamente a matemática. A matemática seria o ente da metaxe que introduz aquilo que está metafisicamente dentro da física, né? É aquilo que organiza as coisas espacialmente. Então, você percebe que esses seres eles têm muito essa categoria metafísica de linguagem. São linguagens que elas carregam informações em si mesmas, diferentes das nossas. As nossas linguagens humanas, elas falam de coisas, enquanto aquelas linguagens, elas falam de contextos inteiros. As pessoas, pelo simples motivo das pessoas aderirem àquela linguagem, elas já conseguem entender contextos inteiros, desde o passado até o futuro. Então, acredito que essa discussão é, antes de tudo, uma discussão metafísica. E só depois uma discussão antropológica, uma discussão
cultural. Eu acho extremamente válido também. Até porque Perfeito. quando a gente abre o caminho para alguma coisa metafísica, a gente tem que ter em vista o princípio antrópico, né? Como que isso se relaciona com o ser humano? Porque se a gente não for capaz de fazer isso, a gente cai na baboseira moderna, de excluir o ser humano enquanto ser humano, recortá-lo a um certo extrato ontológico da sua natureza e assim tentar interpretá-lo de alguma maneira recortada. E é justamente disso que a gente tem algumas, né, dessas pechas modernas aí da atualidade. Então, Bom, posso interromper um pouco? Eu vou aproveitar o gancho sim, do sim. Geraldo, né, que é o seguinte, eu acho que eu vou mais botar fogo no parquinho aqui do que complementar o que foi dito até agora. Na verdade, Não vai chegar na física, cara. Hã? Na verdade, eu vou meio que me distanciar um pouco da física, né? Tipo, o que ele falou ele começou aí a dar uma palhinha de metafísica e tal, e eu vou pegar um gancho de uma coisa que o Marcelo falou, né? Que esse filme, assim como outros que a gente ainda vai discutir no clube aqui, né? Que ele falou que tem um pouco de filosofia, um pouco de ciência, né? Mas que essa relação da filosofia, ela é um tanto quanto sutil. E se vocês me permitem discordar completamente do sutil, né, eu acho que esse filme ele é totalmente filosófico, né? Na verdade, quando você pensa em ciência, você tem que ter uma base filosófica antes, porque senão você não sabe fazer as perguntas certas para começar o processo científico, né? Inclusive o método científico ele nasce da filosofia, né? Muito antes até de Descartes, mas com Descartes a coisa, né, descambou para o método moderno e tal. Mas enfim, a minha observação, né, e eu vou falar um pouco sobre essa coisa de linguagem para fundamentar a minha interpretação absurda do filme, é que é o seguinte: esse filme ele não é um filme sobre linguagem, ele é um filme sobre o tempo. Antes de qualquer coisa, ele é um filme sobre o tempo, no sentido mais metafísico possível, né, no sentido mais da compreensão que a gente tem do tempo, do que é o tempo para o ser humano, versus usando Louis Lavelle um pouco, né, versus a presença total, né, quando você consegue, na verdade, o tempo dos heptapóds, ele não é cíclico, ele é infinito, eles não veem as coisas numa sequência temporal, eles veem as coisas tal como um ser não contingente ou como um ser que não tem a contingência temporal enxerga o tempo, né. Eles têm a visão do infinito, né? A gente tem, inclusive, aqueles paradoxos do hotel infinito. Quem não conhece vai pesquisar, que é super legal, né? Os infinitos maiores que outros infinitos, menores que outros infinitos. Então, o ser humano ele tem uma dificuldade de compreensão do infinito, né? E esse filme ele é sobre a compreensão sobre o homem passando a compreender a sequência das coisas na sua totalidade. Né? E quando você preenche, você coloca a sua existência no todo, né, dissociada do tempo, dissociada do sequencial, você tem o que acontece no filme, né? E assim, o filme ele é inteiro cíclico, né? Ele não segue uma sequência temporal. Ele começa com um monólogo, né, da doutora lá, da linguista, com o bebê recém-nascido, né, que é o final do filme. E que faz sentido ele estar no começo do filme, né? E todas as coisas elas se encaixam anacronicamente, né? Não anacronicamente no sentido de independentes do tempo, que é o jeito que os heptapóds compreendem as coisas, né? E o pano de fundo, entre aspas, né? A grande discussão linguística do filme é arrumar uma maneira, né? Um pretexto para conseguir abrir um ser humano para a compreensão do tempo fora do tempo, vamos dizer assim, né? Porque a gente aqui, todo mundo aqui é humano e todo mundo aqui pensa no tempo, né? Não dá para a gente não tem uma palavra para o não tempo, até porque a nossa língua não compreende o não tempo, né? Que é aquela coisa, né? Que o Eric inclusive comentou no vídeo lá o nome, né? Que é a hipótese da teoria de Sapir-Whorf, né? Que é aquele negócio que é o seguinte. Você só consegue pensar, você só consegue montar raciocínios, né? Você só consegue compreender, captar a realidade sob a ótica que a língua que você fala permite, ou as línguas que você fala permitem, né?
E aí, que acho que a Lucy falou, que é legal, que a gente fala realmente, né, que para compreender alguns filósofos, você tem que falar alemão. Para compreender outros filósofos, você tem que falar grego, né, que foi o que alguém falou aí do Hippias, né, mas não é só o Hippias, né, praticamente toda a filosofia grega tem as suas falhas de tradução, falhas de compreensão, né, porque a gente não sabe, a gente não tem acesso ao grego antigo, né, inclusive isso acontece com praticamente tudo, né, a Bíblia tem as suas perdas de conexões ao longo do tempo, porque a gente não tem acesso ao aramaico, por exemplo. A própria palavra amor gera tanta confusão nas discussões pelo mundo inteiro, por todas as óticas, filosófica, técnica, de linguística mesmo, porque o etrusco, que é de onde vem a palavra amor, se perdeu. Então a gente não sabe nem o que eles queriam dizer quando os romanos roubaram deles para o latim e para chegar na gente, né? A gente perdeu completamente o que eles queriam dizer com amor. A gente não sabe, simplesmente, o que é amor, né? Então, aí, assim, sendo um pouco socrático, né, no sentido de analisar as coisas, né, eu gostei de uma coisa que o Marcelo falou sobre a coisa que ele falou do Chomsky, né? Que todas as línguas do mundo são sotaques de uma língua só. Em uma certa camada de análise, isso é uma verdade. Por quê? Né? O que é a linguagem? A linguagem é uma necessidade de compartilhar uma coisa com outro ser da mesma, né, da mesma capacidade ou de uma capacidade acima da nossa. Né? O que é isso que a gente compartilha com a linguagem? A gente compartilha exatamente o processo racional. Senão a gente conseguiria se comunicar com expressões, com sons ininteligíveis, bastaria, né, que é o que os animais, por exemplo, fazem, né, os comunicar por química, né, por feromônio, ou por qualquer outra coisa, por mimese pura, né, por imitação pura, né, os animais ou os seres não racionais, eles se comunicam por instrumentos muito mais simples que a linguagem, eles não precisam da linguagem porque eles não têm o processo racional. O que a gente compartilha com a linguagem é exatamente o processo racional. E a gente desenvolve as linguagens a partir do momento em que a gente usa esses processos racionais. Né? Isso está muito ligado com a circunstância de cada povo. Por isso as línguas são tão diferentes. Mas a gente pensa num nível ontológico um pouco mais profundo, sendo todos nós seres humanos, né? Todas as linguagens humanas são variações de manifestações da capacidade de um ser humano. Então, aí a gente, porque assim, senão a gente poderia chegar plenamente à conclusão, né, e aí sim eu estou fazendo o processo socrático, né, de chegar na contradição, de que um cara que está numa realidade oriental, por exemplo, nunca conseguiria aprender alemão, porque ele não teria acesso aos processos mentais de um alemão. Isso não acontece. Um alemão pode aprender chinês. Então, quer dizer, todas essas línguas, todos esses processos racionais que são diferentes de um lugar para o outro, eles são diferentes por causa da circunstância. Mas eles são variações de processos que todo ser humano teria pelo menos a potência de compreender. Entendeu? Então, por esse ponto de vista, seriam realmente sotaques de uma língua só. Sim, mas quando você diz que o chinês aprende alemão, você acredita que aprende mesmo? Porque que ele possa operar o alemão, ele pode, mas existe alguma coisa que estará sempre oculta para nós, muita coisa está. Bom, esse é o nosso problema para ler qualquer livro em outra língua. Não há a diferença de proficiência e influência, né? Dependendo da experiência com o idioma, né? Aí eu queria colocar uma coisa, Edson, que é o seguinte. Sim. Eu gostei muito de uma pergunta que você fez, talvez até outras pessoas, a respeito do que é o filme. E sem eu ter me pensado muito, para mim o filme é sobre a maternidade. Se eu fosse rápido para a resposta, entende? Mas em um plano intuitivo, porque a maternidade é um tipo de continuidade e é um tipo de comunicação umbilical que não tem paralelo. Eu sinto estar dizendo isso para você, que é homem, que você não sabe bem como funciona, mas é uma coisa muito estranha, porque não passa por uma linguagem organizada, entende? Essa coisa de uma pessoa dentro da outra
Esse troço é um troço muito, muito pesado, muito. Veja, é quase psicótico. Quando você quer fazer uma coisa psicótica, assim, tipo Alien, você põe um dentro do outro, ou 2000, Odisseia do Espaço, põe o dentro, comandando o outro, e isso é um plano de linguagem, um tipo de comunicação que eu acredito que aconteça entre homens e seus filhos também, mas não é exatamente a mesma coisa. E, por exemplo, aquele piso onde ela pisa, quando a atriz do filme pisa, quando ela consegue entrar na nave, aquilo ali, para mim, é um endométrio, é um tecido uterino ali, né? E o filme coloca a questão da transmissão da vida de uma maneira muito bonita, eu acho. Sim, e aí olha que legal. Eu queria colocar só um ponto aqui, se vocês me permitirem. O Edson estava falando agora sobre a questão da linguística, né? E no prólogo do livro dela, que é lido pelo engenheiro, que depois vai se tornar o marido dela, ela fala assim, acho que é uma coisa bastante interessante: a língua é o alicerce da civilização, é a cola que une as pessoas, é a primeira arma sacada em um conflito. Depois, novamente, traduzindo a língua dos alienígenas, eles oferecem uma arma para eles, que também ela diz, a linguista diz que pode não necessariamente ser uma arma, mas sim uma ferramenta, né? E aí eu só queria refletir sobre isso para vocês continuarem, que, por exemplo, no grego, que é a língua onde surgiu a filosofia, nós temos, por exemplo, o tempo verbal auristo, que é um tempo verbal que está completamente fora do tempo. É um tempo verbal muito utilizado na Bíblia, por exemplo, que define um evento que aconteceu atemporal, fora do tempo, e que leva os seus efeitos tanto para trás quanto para a eternidade para frente. Então, a Santa Ceia... O Nietzsche era o verbo e o verbo estava com Deus. Isso, mas na Santa Ceia, na partilha do pão, o tempo verbal ali é um auristo, é um acontecimento que aconteceu naquela época, mas que está fora do tempo, que lança seus efeitos para o passado e para o futuro. Sim. E aí nós podemos refletir como que é possível hoje. Até é difícil a tradução, muitas vezes nós vamos ler um trecho da Bíblia, um livro em grego, nós não conseguimos compreender porque eles estão falando num tempo verbal que não faz parte da nossa realidade hoje. Como que eu consigo pensar fora do tempo? E aí, nesse sentido, os ETs oferecem para a humanidade uma ferramenta, que é a linguagem deles, que permite com que eles pensem fora do tempo, e até faz essa jogada com o diretor que coloca o tempo do filme num evento não linear. As coisas vão acontecendo no passado, no futuro, e totalmente interligadas. Porque isso é a experiência que a linguista adquiriu, porque conseguiu passar a usar a língua dos alienígenas como uma ferramenta. Então, de repente, para vocês explorarem isso, a linguagem, nós temos que admitir que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, então deve ter alguma coisa de muito especial naquele grego, que permitiu que eles desenvolvessem esse tipo de pensamento que até então não existia. Exatamente, no código, na linguagem, né? E olha que legal, isso daí que você falou, cara, tem muito a ver. A sacada da Lucy eu achei genial, que para ela o filme é sobre maternidade. É a mesma referência que tem no 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, que ele termina, inclusive, que para mim também é um filme sobre o tempo, né, e que ele termina com o bebê na placenta, né, a última cena do filme, né, porque a maternidade, como ela falou, é uma relação, né, psicótica, esquizofrênica, sei lá que termo que ela usou, que eu achei genial, mas a maternidade é um tipo de amor, assim como o amor conjugal, que permite que se crie uma nova vida, que é dissociado do tempo. E aí, olha que legal, o filme é exatamente sobre isso. Ela descobre, né, esse processo todo que está acontecendo no filme, na verdade, ele liga o começo e o final, que são a mesma cena, que é ela sabendo de toda a merda que vai acontecer, não sei, vai ficar gravado, eu falei palavrão, não tem problema, mas todo o rolo que vai acontecer, né, todos os problemas e a doença
e o problema é a separação do marido depois, por causa do problema, que ele não consegue lidar com aquilo e tal, e sabendo que tudo aquilo vai acontecer, mesmo assim ela faz, porque é um ato dissociado do tempo, né? É o que a participação dela no todo, né? Eu estou falando de participação no todo, essa coisa toda. Quem não leu, sugiro que leiam Louis Lavelle, é um livro que chama A Presença Total, que é onde ele fala basicamente sobre isso, né? Não só no contexto do tempo, mas em todo o contexto metafísico, espaço. Você indica Louis Lavelle como se fosse 3 ler, né? Cara, é um livrinho curtinho que vai derreter a cabeça de todo mundo, mas ele é curto, né? Mas que assim, ela vendo aquilo tudo, o que seria a vida dela fora do tempo, independente das desgraças que acontecem e tudo mais, aquilo é o potencial dela, é o mais pleno que a participação dela no infinito, dissociado do tempo, poderia ser. Quando você enxerga uma sequência de fatos, alguns fatos dessa sequência podem aparentar problemáticos, mas quando ela consegue destravar essa potência e enxergar a maternidade inteira dela, por mais que alguns momentos daquilo enxergados como um tempo linear sejam problemáticos, não existe nenhuma outra alternativa que seja tão perfeita quanto aquela, né? Então a maternidade, ela é exatamente, eu acho que é o maior dos ganchos desse filme para reflexão sobre o tempo. Veja, as nossas filhas, nós damos às nossas filhas uma vida para morrer nelas, porque vão morrer. Sim. Se tudo der certo, não vão morrer com 10 anos, mas sim, vão morrer também, sim, não é? Então, a gente, essa questão da aceitação, eu estou achando que algumas pessoas aqui são católicas, né? Se você entender melhor a força que tem a ideia da morte, ou as cerimônias fúnebres, ou as cerimônias de finados, né? Eu que sou tradicionalista, a cerimônia de finados tem um caixão coberto de preto e ali se reza no dia de finados. Então, a presença da morte, eu achei muito interessante no filme, que o cientista, ele, aquilo choca ele, exatamente. E aí, e quem tem uma vida cultural, ou espiritual, ou filosófica, não fica afetado pela presença da morte, nem aos 10 anos. É o memento mori, né? E é assim, essa coisa, tipo, tem uma coisa muito legal nas religiões orientais, inclusive, né? Que é você ver a morte como... a morte é um momento em que você encerra essa sua participação. Isso não quer dizer que você deixou de existir. Você existiu. O tempo que passou, ele não deixa de existir, né? Inclusive o Louis Lavelle, que é cristão, fala isso no texto dele também, né? O fato de que você vai morrer um dia, ou de que você morreu um dia, né? Aí, tipo, a gente pensando nas pessoas que já se foram e tal, aquela coisa que a gente fica triste e tudo, cara, elas não deixaram de existir, entendeu? Elas continuam existindo, só que a existência delas está num período que não está mais interseccionado com o nosso. Então, porra, foi uma puta pessoa legal, uma puta pessoa sensacional, que você sente saudade dela e tudo. Cara, por que você age como se ela tivesse deixado de existir? Ela não deixou de existir, cara. Entendeu? E eu acho que isso no filme está traduzido também no seguinte: eles vão precisar da humanidade daqui a 3.000 anos. Isso. Então, ninguém é tão forte que eles têm aquela escala mega humana, né? Aquela coisa montanha, né? Mas, assim, eles vão precisar de nós. Sim. Entende? Eu gostei disso também, porque tem também a ver com a maternidade, que é o impotente, e existe uma transição de impotente, potente e impotente, porque a mãe que é muito potente, depois é velha. Que é uma coisa que acontece também no Interestelar, né? O Interestelar, para mim, é um filme sobre o amor. Também que é o mesmo, é o paradoxo. Sobre qual é o nome do paradoxo? Quê? Qual é o nome do paradoxo? Bootstrap? Não, mas não é um bootstrap isso. Porque... Não, mais ou menos, não. Claro que é, porque eles vêm para a Terra num tempo X para ensinar para a gente algo que... Para ajudar eles lá para frente, isso é verdade. Isso não tem começo. Mas como eles são dissociados do tempo, na nossa percepção, eles não estão viajando no tempo, eles não voltaram no tempo, eles sabem que vai acontecer. Entendeu?
O ato deles não é viajante no tempo, o ato deles é fora do tempo. É diferente do loop do Interestelar, que o cara ele cai no buraco de 300 dimensões lá, que ele como o ato ser agente do tempo X está no tempo mais X. É diferente. Tem uma questão, você vai concluir aí? Não, então, inclusive, tem mais uma observação só que eu queria fazer, que eu não consegui pegar nenhum ponto aqui, e que é uma coisa interessante, que, assim, o filme, ele, na verdade, como todos esses filmes, você analisa ele em camadas cada vez mais profundas, né, e se você chegar numa camada mais de princípio primeiro do filme, assim, você chega nessa coisa do tempo, né, só que se você for assistir a 18ª vez o filme agora, pensando nisso, você vai ver que o filme inteiro faz referências ao tema do tempo, assim como o 2001, assim como o Interstellar faz referência às coisas que ele faz, a origem às coisas que ele faz também, que não é um filme sobre sonhos, é um filme sobre o próprio conceito de realidade, né? E ele vai fazendo referências ao conceito de tempo e de ciclicidade e de dissociação do tempo o tempo inteiro, né? Inclusive ele começa com uma cena que é o final e que não é o final na linearidade da coisa, mas é o final da narrativa, que é o começo da vida dela como mãe. É o final e o início também. É o final e o início também, né? É o final e o início, e ele é o meio da história, na verdade, né? O filme vai até ali, dali para frente tem a discussão, e na verdade tudo gira em torno daquele ponto, que é o ponto que ela vira mãe, né? E a própria música, né, que não é por curiosidade a música do Max Richter lá, né, que é o tema central do filme, não é uma música original feita para o filme, né, e na verdade ela nem tem esse contexto do tempo e tal, né, é uma música de um álbum de 2000 e pouquinho lá, da Guerra do Iraque, que ele fez lá, enfim, né, que é uma música instrumental, que eu li umas críticas a respeito e tal, e todo mundo fala a mesma coisa, que foi a música mais perfeita para esse filme. Não tinha uma música melhor para esse filme, porque ela é uma música extremamente cíclica, né? O Max Richter, para quem não sabe, ele é um compositor clássico, né? De uma corrente moderna que é uma corrente minimalista, né? Em vez dele focar em fazer aquelas coisas malucas, aqueles sons, né, todos errados da modernidade, aquelas coisas todas, né, meio ruins aí, né? Um juízo de valor mesmo, é ruim, mas tem seus valores lá, o Schoenberg, aqueles caras loucos, faz músicas, né, harmônicas belas e tal, mas uma música minimalista, e que ela é uma música super simples, que tem praticamente uma frase, né, que ela é praticamente uma frase só, um tema só, repetido, modulando em 2 tons diferentes, e que a tensão que é criada em um se resolve no outro, e aí ele cria a tensão de novo e resolve no primeiro. Então ele vai se resolvendo sempre na mesma coisa, né? Então, mas é uma música então que ela é cíclica. Você começa, aí ela vira outra coisa, essa outra coisa termina onde ela começa? Não. Ela é infinita. Porque se você fica ouvindo aquilo, né, eu brinco que ela é a música de elevador perfeita, né? Porque se você deixar aquilo tocando 10 horas, aquilo faz sentido às 10 horas, aquilo faz sentido por 1000 horas, aquilo faz sentido por 2 minutos. E se você ouvir só um pedaço das 2 frases, também é um negócio que faz sentido, né? Então a própria música ela é dissociada do tempo, né? A própria trilha sonora, né? Então tudo no filme leva as referências ao não tempo, né? A dissociação do tempo, o tempo como uma ilusão. Não sei se vocês são... o pessoal da nossa turminha costuma não gostar muito do Kant, mas é basicamente o que o Kant fala sobre o espaço e o tempo, né? O tempo ele é uma ferramenta do ser racional tal qual é o ser humano, né? Da razão humana, né? De contingente que não tem a capacidade de contemplar o infinito, de imaginar infinitos e de pensar em infinitos, por mais que ele consiga codificar a palavra infinito, né? E calcular coisas usando infinito, mas a gente não consegue visualizar infinito, né? E por isso e as ferramentas que a gente usa para trazer para a nossa realidade de ser humano, para a razão do ser humano, como ela funciona, o infinito são o espaço e o tempo, né? Então o conceito do tempo como sendo uma ilusão, e a gente imagina se a gente pudesse ter acesso a gente pudesse visualizar a infinitude do tempo,
né? É isso que o filme faz, né? Pelo Sapir-Whorf, né? Pelo negócio da linguagem. A mulher ela tem acesso à linguagem, ela consegue traduzir a linguagem de um ser, né, superior, que tem esse conceito, e aí, a partir disso, ela consegue, mesmo sendo ser humano, ter acesso a esse mecanismo racional dos caras. Né? Tá. Beleza. Aí, bom, chega, parei. Muito bom, muito bom. Agora eu vou levantar outra bola aqui, né? Em relação para a gente ficar mais umas 3 horas. Mais 4 horas de conversa. Achei interessante, assim, porque assim, o filme, obviamente, ele vai provocar, né, em cada pessoa, assim, vai provocar na mente das pessoas certas analogias, né? O filme é um símbolo, né? Um grande símbolo, né? É uma matriz de intelecções, né? As pessoas olham para aquilo, a gente olha para aquilo e a gente enxerga coisas diferentes, né? Enxergou a coisa da maternidade, enxergou a coisa do tempo, mas eu vejo um outro aspecto do filme, né? E tem esse aspecto ligado com o que o filme mesmo fala, que é um aspecto assim, tanto o aspecto do tempo quanto o aspecto dessa coisa de fronteira entre o conhecimento, né, do conhecimento ser muito distinto, ser muito teórico e muito distinto da realidade, né, parece que o filme ele tenta eliminar isso, né? Assim, a linguística ela está muito dentro do campo físico, que fala com a visão de mundo deles, e com os acontecimentos na realidade, e as coisas vão acontecendo assim, meio que juntas, né? E dentro desse pacote, assim, da coisa do tempo não linear, da forma que a gente enxerga, no conto é muito mais presente, mas tem a questão da causa e do efeito, né? Isso assim, ó, a gente falou sobre aspectos muito positivos, sobre a questão do tempo não linear, mas agora tem levantar uma lebre aqui, né? Levantar a lebre, né? Questão da causa e do efeito. Se o tempo é circular, como eles mostram, né? A causa e o efeito não faz sentido. Você tem, na verdade, e isso é mostrado no conto na tentativa de comunicação do cientista, que ele tenta fazer a comunicação na base da ciência, né? E aí ele vai tentando, assim, vai mandando várias questões físicas e científicas para ele, e nenhuma assim bate com a do Zé Pitapote. A única que bate é o princípio de Fermat, que é um princípio que é o seguinte, é um princípio óptico, né? Que ele fala sobre refração, né? A luz ela incide na água em dois meios diferentes, né? A luz incide na água, aí tem um ângulo ali de refração, e aí quando você faz um paralelo, assim, você trabalhando junto à física e à geometria, você pensa no seguinte, a refração ela vai quebrar mais ou menos, vai formar um ângulo, né? Só que o menor caminho entre dois pontos, né? Bom e velho axioma, né? É uma reta, né? Só que, se você levar em consideração apenas geometricamente, né, esse seria o ponto mais curto entre dois caminhos. Mas você está considerando ali meios diferentes. Então, quando a luz bate na água e ela inflete daquela maneira, pela velocidade da luz no ar ser uma e na água ser outra, acaba que ela iria percorrer um trajeto maior na água, se fosse reto, e acabaria chegando no tempo depois. Então, a hipótese de Fermat ela defende que a luz ela segue a trajetória menor, né? Então, de todas as possibilidades de que a luz incida naquele ponto, a única possibilidade válida seria daquela aquela verdadeira que existe, que é a luz bate e forma aquele ângulo e bate num ponto. Só que a situação é a seguinte, para que a luz forme aquela trajetória e que ela seja a menor, e que a luz decida que foi a menor, ela tem que conhecer o outro ponto. E aí eu vou colocar em pauta, aqui vou chamar o Marcelo para falar um pouco disso, mas eu vou colocar em pauta o seguinte, relação de causa e efeito, a luz conheceu o ponto futuro, a gente falou sobre o tempo não da forma que a gente enxerga, mas não dá uma ideia de determinismo, e aí coloca em xeque o livre-arbítrio. Marcelo, contigo a bola e depois o pessoal fala aí. Só joguei a bola. Só isso. Tá, eu anotei algumas coisas aqui para pontuar na fala dos outros. O seguinte, por exemplo,
um detalhe que é interessante em relação à linguagem escrita dos heptapods, né? Diferentemente da nossa linguagem, a dos heptapods, ela tem ao mesmo tempo símbolo, significado e até o referente de uma maneira misturada. Assim, existe uma camada no filme que você acessa quando você lê o conto. Porque no conto, a parte matemática, a parte científica, ela é hipertrofiada, né, em relação ao filme. Por motivos óbvios, né? Comercialmente não é muito viável assim, né? Você colocar muita física, muita matemática num filme comercial, né? Um filme de Hollywood. E assim, o que o Edson estava falando em relação ao tempo, isso aí é uma coisa assim, que eu concordo 100%, né? De que o tempo é um dos temas principais do filme e também do conto. Mas assim, eu diria que o fato de ter sido escolhido uma linguista e um físico / matemático foi para poder, de uma certa maneira, colocar como fatos da mesma moeda duas linguagens que são muito distintas entre si. A linguagem natural, digamos assim, e a linguagem matemática, lógico-matemática. E outra, a linguagem lógico-matemática, ela, via de regra, em quase todos, desde os seus aspectos mais profundos até nas suas aplicações, ela prescinde do tempo. É uma linguagem que está fora do tempo. Agora, a grande força da matemática é a sua pobreza, entre aspas. Pobreza no sentido de que, na linguagem matemática, todo o esforço de milênios foi feito para aparar as ambiguidades. O que seria a riqueza por exemplo, da literatura, né? Uma palavra poder significar muitas coisas diferentes, para culturas diferentes significar coisas diferentes. Como já não vou repetir o que já foi dito, que eu concordo inteiramente, como por exemplo dessa dificuldade de tradução, de você aprender uma nova língua, um novo idioma, né? É uma riqueza muito grande, por isso a dificuldade. Agora, eu posso pegar um livro russo de cálculo, por exemplo, e assim, eu vou entender o livro. Se eu tiver uma base de cálculo, eu vou entender o que está falando, eu vou conseguir resolver os exercícios, mesmo não entendendo o enunciado, a linguagem natural do enunciado, mas a linguagem matemática é passível de entendimento por qualquer um que é versado nesta linguagem. Agora, para retirar por que retirar as ambiguidades? A retirada das ambiguidades é para você ser cada vez mais retirando a subjetividade, você ser muito objetivo no que você está na sua finalidade. E aqui a gente entra na pergunta do Eric, né, de finalidade. Assim, em relação ao princípio de Fermat, ele não é uma conjectura, né, não é uma hipótese, ele é inclusive experimentalmente verificável, né? E tem a ver com no conto é dito isso, né? Com cálculo de variações, que é aquela coisa assim, bem dizer, é você pegar o cálculo diferencial integral, que é o infinitesimal, mesmo nome, outro nome para a mesma coisa, e você aplicar para achar máximos e mínimos daquilo que você deseja. Tudo bem. Isso é muito aplicado na engenharia, né? Agora, no caso da luz, como o Eric muito, muito bem explicou, existe uma programação prévia do comportamento da luz. Esse é o ponto. Se o princípio de Fermat ele é verdadeiro, para que ele seja verdadeiro, é pressuposto de que a luz seja programada para responder a determinados condicionantes do meio. E agora, voltando ao que o Edson disse em relação ao tempo,
esse condicionante do meio seria os entes sensíveis, o mundo material. Quando o Edson disse, muito bem, ele disse talvez que o tema principal seria o tempo. Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu diria que o tema principal seria a physis. A física entendida como os gregos entendiam. Como a estrutura da realidade. Né? O entendimento das causas. Uhum. Não à toa o estudo de metafísica, normalmente, ele é muito enriquecido se você estudar física aristotélica antes da metafísica, ou concomitante que seja. Né? O que é simplesmente causas na metafísica, na física ele coloca como princípios e tem essa dualidade de nomenclatura. Só que é uma dualidade, eu comprei essa ideia de alguns livros que eu li, existem várias vertentes, né, de que na verdade é uma dualidade simplesmente aparente, até porque ele, como aluno de Platão, usava muito bem esse método dialético, então dependia muito mais da finalidade a qual ele estava se referindo do que propriamente a um defeito de linguagem, a uma omissão. Então, voltando ao filme. A physis, obviamente, ela trata dos entes sensíveis. Só que, quando você faz uma regressão, para que ela não seja uma regressão infinita, para que ela tenha um início, dito de outra maneira, você é obrigado, logicamente, a ascender a metafísica. Então, a metafísica, essa ascensão à metafísica é feita no conto com interpretações matemáticas / físicas. Porque, assim, ficou o mesmo nome, mas não se refere à mesma coisa. A física moderna e a physis grega. E a filosofia da natureza. Sim. Porque a física grega, ela tem uma base metafísica. Né? Conhecimento é conhecimento das causas. Então, não é simplesmente mera descrição matemática. Então, Marcelo, do jeito como você está falando, nunca tem nada de divino. Nada. Ela vai até na direção contrária. Não é? Você não acha? Eu não entendi a pergunta. Poderia repetir, por favor? Do modo como você falou sobre a matemática, que eu achei bem interessante, a matemática não só não tem nada de divino, como ela, inclusive, vai na direção contrária. Porque ela você não usou a palavra simplificação, mas a diminuição das ambiguidades até onde for possível, né? Sim. E isso não tem nada de divino, muito pelo contrário, vai na outra direção do divino. Mas aí tem uma outra questão em relação ao divino. Você está colocando como se a matemática fosse criada pelo homem, né? Eu acho. A questão de, assim, ela é criada pelo homem ou ela é achada pelo homem, né? Tem essa questão. Isso deve ser uma polêmica. Para mim, ela é criada pelo homem, mas eu sei muito pouca matemática. Por exemplo, a gente já conversou sobre a questão dos números complexos, né, Marcelo? Sim. Até pouco tempo achavam que os números complexos não serviam para nada. E hoje seria a base da engenharia elétrica. Hoje é a base da engenharia elétrica. E assim, séculos depois. Né? Tem uma frase do Einstein, que ele diz assim, é uma pergunta que ele faz, né? Uma pergunta retórica, ele tinha a opinião dele. Seria assim, mais ou menos assim, uma paráfrase, né? Como pode a matemática, afinal de contas, sendo fruto da mente humana, ser tão admiravelmente adaptada à natureza? E aí a gente cai na física quântica, hein, matou, Marcelo? Diga? E aí a gente acaba caindo lá na física quântica de novo. Sim. Eu vou apaziguar um pouco essa treta aí. Na verdade, assim, tanto a matemática quanto a física quântica, quanto a astrofísica, porque eu acho engraçado que hoje a gente ignora um pouco a astrofísica, né? Na verdade, a física quântica e a astrofísica são as grandes vertentes que tentam achar um grande princípio universal hoje, né? Uma olhando para cima, né, para o macro, e a outra olhando para as menores coisas possíveis. Acho que seria como cosmologia, ainda melhor do que astrofísica. Que o termo mesmo, eu já li alguns livros a respeito, eles usam a astrofísica como isso, mas é cosmologia mesmo.
né? Mas eles usam o termo astrofísica. Mas, enfim, eu diria que tanto a matemática quanto a astrofísica, ou, né, cosmologia, quanto a física quântica, elas são ferramentas criadas pelo homem para achar respostas. Só que as respostas que elas vão achar estão na natureza. Logo, elas vão acabar chegando mais perto de Deus e não mais distante de Deus. Quanto mais profundo elas cavarem, né, de partes de Deus, né, de partes do todo, que seja, ou de um todo mesmo, de um princípio universal, mas elas vão se aproximar da natureza divina e não se afastar da natureza divina, apesar de serem criadas pelo homem. Como se a poda das ambiguidades fosse assim, ó, você usar uma característica menor, né, da matemática. Eu deixo aqui 2 indicações de livros do professor Wolfgang Schmidt, professor de física. É o Enigma Quântico e a Cosmologia Antiga. Ele dedica boa parte desse livro não à física propriamente dita, mas uma interpretação metafísica da física. E, sinceramente, talvez tenha sido o melhor livro sobre o tema que eu já li na minha vida. Tem um muito legal também de um cara que chama Michio Kaku, que é um cara meio, tipo, é um físico meio, tipo, pobrezinho, né, que chama Hiperespaço. Né? Só um pause. Escrevam os nomes do autor e dos livros. Eu vou escrever porque é em japonês ainda, pior ainda. Mas ele, na verdade, esse é um livro que ele tenta explicar as teorias de múltiplas dimensões, né, o conceito de múltiplas dimensões, né, como auxiliar da linguagem, né, de compreensão das teorias de unificação, né, de uma equação que unifique toda a física, para leigos. Só que no meio disso, ele entra na discussão filosófica e metafísica também das limitações de olhar para o macro e de olhar para o micro, né, das limitações da cosmologia, das limitações da mecânica quântica e das outras teorias de partículas, né, supercordas, enfim, todas as teorias de partículas que tem por aí. Vou mandar o nome desse livro. Então, falando sobre o que a Lucy estava dizendo, eu partilho da opinião do Edson. Na verdade, esse ato de retirar as ambiguidades é para que você consiga fazer abstrações cada vez mais profundas. E essas abstrações poderiam nos levar a verdades metafísicas, né? O conto dá meio que essa direção. Quando ele, partindo de um princípio físico, ele acaba chegando a questões metafísicas, né? De teoria das causas do Aristóteles, ato e potência. Não é dito com essa terminologia, mas é isso que está sendo dito. Aliás, a mecânica quântica é uma mecânica probabilística, né? Que esse é o ponto de atrito entre a mecânica quântica e a relatividade geral, que seria mais determinista. Então, qual está certo? Será que as duas estão certas ao mesmo tempo? Cada uma no seu terreno, do macro e do micro? E, assim, a teoria de tudo, que é muito bem formulada aqui, né? A tentativa, né? Nesse livro, não sei se dá bom para ler, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, ele passou a vida inteira achando que era possível fazer essa unificação. O próprio Albert Einstein, que ele é o inventor / descobridor, aí tem para todo gosto, da teoria da relatividade restrita e geral, ele não acreditava que a mecânica quântica fosse capaz de dar respostas firmes a respeito dos fenômenos físicos, mesmo no mundo micro. Aquela frase não é uma frase teológica, não é uma frase religiosa. Deus não joga dados. Deus não joga dados, Deus não é probabilístico. Deus é determinista. E nós que ainda não conseguimos alcançar o ferramental matemático para entender a realidade física. É um problema nosso e não da construção do universo. É uma limitação do ser humano, pelo menos por enquanto. Então, uma sacada boa desse livro que eu falei, desse hiperespaço, é exatamente isso, porque ele tenta explorar, como é para leigos, né, ele começa explicando muito do básico de onde surgiram essas teorias, né, de onde surgiu a relatividade, de onde surgiu a mecânica quântica e tudo mais, e qual é a ideia central de achar uma teoria de tudo, né, que é a teoria das 4 forças do universo. E aí ele fala que, para começo de conversa, a gente não sabe o que é uma força. Uma força é algo que
acontece entre duas coisas, né, dois corpos, duas partículas, o que seja, que estão longe uma da outra, que não tem nada captável entre uma e outra, e que uma afeta a outra. Então, assim, como a gente não faz ideia de que diabo é esse que está acontecendo, a gente chama isso tudo de força. É um nome bonito, né? Então, é uma coisa totalmente mitológica, né? É muito mais palpável, ele fala até no livro, é muito mais tangível a existência de Deus do que a existência de uma força. Né? A força pode ser algo que está acontecendo, pode ser uma ligação de dois pedaços daquelas duas coisas que são a mesma coisa numa dimensão que a gente não vê, por exemplo. Né? E existem 4 grandes forças no universo, né? E a grande ideia é que não se consegue uma equação que descreva as 4, ou seja, um conceito de força. Né? Sim. A mecânica quântica descreve 3 delas, né? A eletromagnética, a força forte e a força fraca, e a relatividade geral, a gravidade. Aí o problema é você encaixar a gravidade na mecânica quântica. Até hoje não foi possível. E se você consegue encaixar, uma das outras 3 saem da equação e não se encaixa de novo, né? Então as coisas elas não se encaixam de jeito nenhum. E um problema que eu acho mais cabeludo ainda é o fato de que o consenso científico parte justamente do pressuposto de que essas forças são imperativas ex nihilo. Elas vêm do nada. Ou seja, a partir do momento que alguém descobrir que existem forças além dessas forças que as produzem, pronto, acabou. Você destruiu todo o sistema físico em cima daquilo dali. Isso. Já mudou. O Geraldo talvez lembre, nós cursamos junto história da filosofia grega. O professor, numa das aulas, ele diz assim, poxa, a física moderna tem teorias assim, bom, do nada tem leis da física que dizem que do nada se precipitam entes sensíveis, entes materiais. Aí ele diz assim, poxa, mas calma aí, essas leis da física, elas não são nada, elas já são alguma coisa. Então ainda cabe a pergunta, então de onde vieram essas leis da física que diz que do nada se precipitam entes sensíveis? Exato. Não é uma resposta, é uma resposta circular, na verdade. Sim. Está caminhando para a metafísica, né? Exatamente. Isso, que é o limite do que a gente consegue formar um juízo, né, de fato. Né? A nossa capacidade da razão pura, e aí eu estou empacante de novo, e explica muita coisa ele explica muita coisa dessa limitação da ciência, né? Tipo, que é esse negócio, a gente tem um mecanismo mental, a gente é um ser ontológico contingente, a gente não é um ser total, então existem coisas do total que não estão dentro do nosso mecanismo, né? E esse mecanismo ele vai permitir a gente compreender o mundo de certa forma, até um certo ponto. Vão existir coisas que a gente vai bater na parede. E ali a gente vai falar, olha, acontece. Mas acontece por quê? Não sei, não consigo chegar mais. Eu sei que acontece. Eu sei que existe a força. Né? Mas pode ser que a força seja algo acontecendo numa dimensão, ou num tempo, ou em alguma coisa fora do que a gente consegue captar. Acabou. Entendeu? E aí que entra a Imago Dei, né? Aquela questão de que o ser humano ele é um microcosmo de todo o cosmos. Enquanto o cosmos tanto metafísico quanto o cosmos físico. Né? E aí entra os diversos paradoxos que nós temos, né? Por isso que eu fiz a analogia com as substâncias separadas no início da conversa, do heptapódios. Por quê? Porque as substâncias separadas, diferentemente de nós, elas esgotam a própria espécie de si. Elas não têm um gênero comum. Logo, elas não são mais só uma imago Dei. Elas são o Dei. A imagem perfeita em sua espécie de Deus. Enquanto a nossa espécie, ela apenas esgota alguns caracteres do gênero. Mas não todos. E aí a cada gente ser humano é diferente. Diga. Sim, e aí você levantou uma bola para uma... Aliás, você puxou de novo para uma bola que o Eric levantou e que ela é tão indigesta da gente discutir, é tão difícil da gente falar a respeito, que acho que meio que passou batida, que é a questão do livre-arbítrio. Até de formular, né? Que é a liberdade e o livre-arbítrio, né? Mas se você for pensar nisso, tudo que a gente está falando, né, da limitação humana, do Imago Dei e tudo mais, como que funciona o livre-arbítrio, então, no infinito, né? No universo em que não existe causa e efeito. Né? Eu acho aí, que na verdade, tem uma resposta muito boa para isso, que é a questão ontológica, né, que é o conceito em si de liberdade e livre-arbítrio, né, que seria que é a bola quadrada do Kiko. Né? Tem um amigo nosso aí, a Tati sabe quem é,
que ele usa muito esse exemplo, né, que é a bola quadrada do Kiko. Né? O Kiko fala que ele quer uma bola quadrada. Não existe uma bola quadrada. Mas por que não existe uma bola quadrada? Eu quero uma bola quadrada. Porque o conceito de bola já exclui o quadrado, entendeu? Então, tipo, não existe uma bola quadrada, ponto. Né? Então, a partir do momento em que a gente começa a pensar no infinito todo definido já, no total, né, quando a gente pensa fora do espaço e fora do tempo, não existe potência e ato, tudo já é. Não existe foi, não existe pode ser, não existe será, não existe não será. Existe é, tudo é. Então, se tudo é, o conceito de liberdade e livre-arbítrio, ele pressupõe a existência de causas e efeitos, e de potências para serem realizadas em ato. Se Sim. tudo é ato, o conceito em si de liberdade e livre-arbítrio é uma bola quadrada. Eu não vou discordar, eu concordo com tudo que você disse, eu só vou sobressair um pouco disso. Eu acho que a única vertente científica que consiga, enrolei todo aqui, que consegue explicar essa questão do ato e da potência enquanto você é presente na eternidade, fora da locução do tempo, é a teologia. Sim. A teologia é a única que ultrapassa isso. Por quê? Porque ela já parte de um ponto que o ser humano não alcança sozinho, que é a revelação. Ele precisa ser anunciado dela, né? Eu tenho visto ultimamente muita movimentação no mercado científico de excluir alguns aspectos da teologia, principalmente os aspectos mais metafísicos dela. E eu, sinceramente, acho isso uma bobagem, uma bobagem. Você tem questões teológicas que são mais comprováveis, cientificamente falando, é lógico, do que questões físicas. Você pega, por exemplo, teorias cosmológicas, sobretudo o Big Bang. Você tem de furo no Big Bang, não é brincadeira. Quem olha aquilo dali com sinceridade acha vários furos de roteiro no Big Bang. Né? Porque o Big Bang ele quer englobar o mundo e explicar o mundo a partir de um único ponto. Seria o átomo-ovo, o ovo primordial, né? Coisas assim. Então, assim... Geraldo. Claro que o universo está em expansão, né? Sim. Geraldo, o que essa questão que você levantou, olha só, inclusive, eu gosto de deixar claro alguns posicionamentos meus para ficar mais pedagógico das pessoas que estão me ouvindo entender. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não sou cristão, mas ao ver o filme e ao ouvir o que o Geraldo, a questão que o Geraldo levantou, me parece que a própria ciência, até as próprias pessoas que se dizem, digamos, talvez materialistas, elas chegam a alguns paradoxos lógicos, matemáticos, dentro das teorias físicas, que elas acabam sentindo a necessidade de buscar algo fora da física, fora das substâncias materiais, né, as substâncias primeiras, como o Geraldo estava falando, as substâncias segundas. Claro, e assim, elas não vão buscar essas explicações em angiologia. E assim, então elas fazem uma comparação, na minha opinião, um tanto quanto forçada entre anjos e extraterrestres. Que é ridículo. Que eles teriam características angelicais, como, por exemplo, transcender o tempo, de ter uma consciência que prescinde da noção temporal, de causa e efeito. E assim, puxa, talvez faça sentido que exijam seres assim. Só que esses seres ainda assim seriam materiais. Aí eles caem em outro paradoxo que eles não são capazes de resolver. Sim. Aí a gente entra num outro paradoxo, que é um paradoxo assim, que eu penso sobre isso todos os dias. Geraldo, deixa eu só interromper um pouco antes de você passar de assunto, só para fazer uma sugestão. Tem esse conto que eu coloquei no chat aqui do Isaac Asimov, e coloca bem essa questão do Big Bang, né, do universo com começo e fim. Ele usa o mesmo artifício do filme, né, da linguagem dos heptapodes, a analogia do cíclico, né, que não é cíclico, na verdade, com o infinito, para quebrar o Big Bang, para colocar o Big Bang, mesmo que fosse uma teoria do Big Bang, né, uma teoria com começo do tempo e um fim do tempo, isso caberia
na eternidade quebraria o esquema de tempo, né? Então, esse The Last Question aqui, esse conto, não sei se alguém aqui já leu, ele coloca o universo em expansão, a morte pelo frio, a morte pelo calor, a evolução das espécies, aquela teoria de Fermi, né, a questão de Fermi, da vida extraterrestre, civilização nível 1, 2, 3, 4 e tal, a evolução como, se a coisa fosse realmente do jeito que é, a teoria do Big Bang, ele coloca a história humana inteira como uma coisa cíclica que volta para o Big Bang, que se resolve no Big Bang, que se resolve de novo na eternidade, na criação de uma inteligência superior. Então, Deus existe no tempo inteiro disso, né? Então, ele acaba que é necessário a existência de Deus, acaba que é necessário que o tempo seja infinito, mesmo sendo com o Big Bang e com a morte pelo frio ou pelo calor do universo. É um conto bem legal, assim, uma ideia, uma sacada muito fodida desse cara. Mais um para ler, mais um para ler. Edson. Acerca do que o Marcelo falou, só um comentário que eu ia fazer. Pode falar. É que você pega, por exemplo, você chega com a revelação cristã e os anjos nos são apresentados. Mas antes que houvesse a revelação cristã, Aristóteles já havia intuído as substâncias separadas. E o impressionante é o seguinte, é que ele não chama ela de coisas, ele chama elas de inteligências. Ou seja, você percebe que o ser humano ele já tem uma capacidade de intuir que elas existem, mas em que medida o ser humano pode intuir a substância separada e em que medida ela precisa ser revelada? É uma questão que eu reflito todos os dias como, né, teólogo amador, vamos assim dizer. A questão é a seguinte, você conseguiria entender algo de que não haja em você uma pré-concepção? Exatamente. É aí que existe pré-concepção muito mais fácil de verificar, não é? Pré-concepção do seio, do rosto redondo, de uma série de coisas. Mas existem pré-concepções que ficam dentro dessas circunstâncias de que se você não tiver uma pré-concepção, você não conseguirá jamais firmar o pé ali. Sim, Mas a necessidade, inclusive, da linguagem poética, né, para iniciar a própria filosofia. Né? O que seria a filosofia sem a mitologia, né, o filomitos, o amor, né, a linguagem poética, a mitologia, as analogias, etc. Porque também não deixa de ser uma preparação para uma estrutura mental que consiga, né, aí com Sócrates, etc., assimilar determinados conceitos de forma mais analítica, por assim dizer. Né? Uhum. Sim, a mimese, né? A poesia é a mimese. Então, o primeiro contato que você tem com qualquer manifestação da realidade externa a você é a imitação. Né? Então, a poética, ela é o primeiro passo. Né? Não é o que seria da coisa sem a poética. A poética é necessária para que comece qualquer outro tipo de linguagem. Na teoria dos 4 discursos lá do professor Olavo de Carvalho, no livro dele, Aristóteles em Nova Perspectiva, ele faz questão de colocar que, por exemplo, o discurso mito-poético, ele não é totalmente contraposto à lógica, por exemplo, né? À silogística. Na verdade, não é uma estrutura piramidal, na verdade é uma estrutura circular, que aliás tem muito a ver com o tema do filme em questão, né? O Morte Merari, ele expõe no Como Ler Livros a estrutura circular, né? Só que ele divide mais em 6, né? A estrutura é exatamente dos 4 discursos, só que assim, um pouquinho mais destrinchado, só que em 6. Onde assim, o último nível do poético bate no lógico depois, né? Exatamente, porque aí ele está colocando, eu acho que até é o José Munir Nasser, né, que faz o Munir Nasser que faz prefácio, e ele era amigo e aluno lá do Olavo, e ele coloca dessa forma, né? Aí ele só faz ele destrincha um pouco mais os gêneros literários, né? Aí ele coloca aí a história, aí depois a literatura em prosa, para depois chegar na poesia, né? Marcelo, só tem uma curiosidade sobre a nossa conversa em relação ao princípio de Fermat, que você tinha falado que a forma que ele expõe no conto seria um erro de categorias. Podia falar aí pra gente sobre essa questão?
Então, olha só, na física moderna, perdeu-se, aliás, não sei se perdeu-se, eu não sei se algum dia chegou a ter, a distinção entre as diferentes causas. Então, assim, quando você está lendo o conto, e você tem que se forçar a pensar, pô, que tipo de causa que o autor aqui está querendo dizer? Será que toda essa dificuldade de interpretação não é muito por conta do próprio autor não saber, não ter a distinção na cabeça dele das causas? Uhum. Entende? Então, assim, o problema da causalidade já começa assim, mas de que causa que a gente está falando? E outra, quando a gente está falando de princípio, de começo, de que tipo de começo, de que tipo de princípio que você está falando, né? Por exemplo, na noção de ato e potência, é uma noção que, dependendo da interpretação que você dê, tem uma circularidade ali. Tipo, o que precede o quê? Bom, a potência precede o ato, porque o ato seria a atualização das potências. Mas calma aí, para que existam potências, tem que existir um ente que tenha potencialidades. Então, esse ente já foi atualizado de alguma maneira. Então, onde que começa? Uhum. É uma questão muito complexa. E assim, e os comentadores do Aristóteles, assim, vou citar só dois, assim, né? O Santo Tomás de Aquino e o Miguel Reale, para citar um contemporâneo, eles têm uma interpretação distinta, né? Quando tu pega os comentários da metafísica, cada um pensa de um jeito. Assim, não é uma coisa simples, é uma coisa bem complicada. Caraca. Pessoal, só para trazer uma nota aqui, nós temos cerca de 19 minutos no limite para 2 horas para a nossa gravação. Acho que assim, se continuar o papo depois da gravação, o pessoal estiver disposto, a gente pode conversar. Mas só para a gente tentar fazer um encerramento linear para a gravação. Inclusive, pode ser agora, pode ser daqui a pouquinho. Vai ficar bonitinho. Ao contrário da realidade, esta gravação está sim inserida no tempo. Tem um começo, um meio e um fim. Pois se a gente falasse igual os heptapods, a gente não precisava terminar isso aqui. A gente pouco eterno. Escreve o nome do livro em heptapod aí pra gente. Bom, assim, dá pra gente fazer um panorama geral das coisas que a gente levantou, né? Acho que foi bastante coisa, né? Mas... Eu ia falar boa sorte. Boa sorte, foi bastante coisa. Pra ver a riqueza do filme, né? A riqueza do filme e também do conto, né? O conto, obviamente, até por conta do meio, né? Ele é mais rico do que o próprio filme, mas assim, o filme soube captar a essência do filme de maneira primorosa, assim. É um filme assim, de diversão desse tom. Travou aí. Tá. O que fica para mim do filme, assim, acho que se alguém tentar captar uma conclusão de ensinamento, assim, o que fica para mim do filme é, assim, primeiro a questão da fronteira, a questão, assim, as coisas não estão tão longe, assim, a matemática, a física não está tão longe da linguagem, né? E essas coisas não são antagônicas, né? Não são antagônicos, na verdade elas se complementam, e aí você pode dizer que no filme, no infinito, elas não têm distinção. E assim, a riqueza também, por outro lado, agora puxando um pouco mais para tu quebrar a quarta parede, né? A riqueza de uma obra como essa, do quanto de coisa que você pode tanto assim, absorver para estudo, quanto servir de articulação como modelo para você. A questão da maternidade, a questão de, assim, as coisas não são tão simples assim. Até quando você fala com uma coisa que parece relativamente simples, causa e efeito. Qual causa? Qual princípio? Qual efeito? Então, só da gente assim, captar diferenças de categoria, modelos que a gente pode utilizar na nossa realidade, e assim, entender a complexidade das coisas, as coisas não são tão simples assim, eu acho que já é uma grande riqueza assim, do debate sobre o filme, entendeu? Alguém tem mais alguma colocação? Só uma dica, né? Acho que a gente
puta, não tem nem mais o que falar sobre o filme, né? Até tem mais umas 4 horas aí, mas não, só uma sugestão para todo mundo, eu coloquei no chat aqui o nome da música, né? Eu falei que é a música do filme, a On the Nature of Daylight, do Max Richter. E quem tiver curiosidade também, além dessa música aqui, uma coisa que eu gosto pra caramba dele é que ele fez uma reescritura, uma releitura das 4 estações do Vivaldi, que é sensacional. Mas ouçam essa música, ela é curtinha, apesar de ela ser infinita, ela é curtinha e, tem no YouTube, Spotify, tem tudo que é lugar, cara, vocês acham fácil. Exato. Eu gostei muito do filme, eu achei bom de ver, porque isso também é importante, sabe? O filme tem que ser bom de ver, sei lá o que isso quer dizer, mas tem que ser bom de ver. É bom de ver, eu acho que é um filme que ele tem uma certa qualidade onírica, mas não é um onirismo nada psicodélico, é uma coisa onírica com ordem, né? E eu me lembrei de uma coisa que assim, existe uma palavra indiana, eu na verdade não sei se é em sânscrito, acredito que seja, para pequenos momentos em que você tem um ato intuitivo que vence um pouco a questão do tempo, é a jamkar, a palavra. É para as intuições que escapam à nossa compreensão, porque elas se adiantam um tiquinho, porque de vez em quando, muito raramente, a algumas pessoas é permitido levantar um pouco o olho da linha do tempo, né? Que eu acho que existem coisas intuitivas que desafiam um pouco, né, essas limitações com as quais a gente vive praticamente o tempo todo. Né, esse problema de não sabermos quando vamos morrer, nem o nosso destino simplesmente amanhã, né, e como às vezes a gente consegue transformar isso numa situação neurótica e em desespero, né? Então, eu gostei demais do filme. Eu já tinha visto, já me lembrava que eu tinha gostado, mas foi uma excelente oportunidade. E vocês enriqueceram muito, muito obrigada pela noitada. Muito bom. Tem uma frase. A gente vai sair daqui assistindo novamente o filme, né? Deixa eu só complementar o que a Lucy falou. Tem uma frase bem legal, bem coachzinha, assim, que eu vi faz pouco tempo, inclusive, que é a seguinte: você faz parte da única espécie que sabe que vai morrer. Agradeça todo dia por isso. E que sabe que tem avô. Você sabe que tem avô. Perfeito. Marcelo. Lúcia, eu gostaria que você escrevesse, não sei se você consegue, se dá para escrever com letras do alfabeto, essa palavra que você trouxe. Eu não sei escrever. Não, sem problema. Não, heptapode lá, circular. Não, eu sei escrever em sânscrito, né? Em português sei. Não, em português mesmo. A jamkar. Se você grafar... É indiano? Eu acho que essa palavra é em sânscrito. Me lembrou muito o próprio conceito de insight do filósofo Lonergan, que é um filósofo não tão conhecido, mas é um baita filósofo do século XX. E aí ele traz esse conceito de insight sendo exatamente essa possibilidade desse salto de visão, de compreensão da coisa. Aí você tem um insight que muitas vezes você não consegue nem compreender de onde que veio aquilo. Aí cabe o filósofo, obviamente, esse raciocínio todo. Que é o Geist hegeliano, né? Aquela coisa que está pairando. E o livro dele, que tem o mesmo nome, né? Insight. Exato. É realmente uma mescla de filosofia, mas muito mesclado com matemática e física, por exemplo. Eu acho que é um filme extremamente denso. Como eu disse no início, é um filme que, em primeira vista, ele é completamente metafísico. E é justamente por isso que ele abarca todos os outros sentidos que nós podemos captar daquilo dali, desde antropologia, culturalidade, história, todos, física, né? Então, assim, eu acho que é um filme que eu ainda não esgotei completamente. Eu pretendo vê-lo algumas vezes durante a minha vida.
Afinal, eu tenho 21 anos. Eu Tempo. sou muito novo, eu preciso ver esse filme mais vezes. O tempo, Deus, física e filosofia, não esgotei ainda também, não. Vou dar uma assistida. Vamos combinar o seguinte: quando der um ano de de clube de cinema, a gente comemora novamente com a chegada. A gente vê o quanto que Porque, assim, esse filme, para mim, ele é como a linguagem que é apresentada por ele, é como uma fita de Möbius, né? Não sei se vocês sabem o que é uma fita de Möbius. Depois vocês deem uma pesquisada aí. E é justamente por isso que me causa esse aspecto de densidade metafísica que eu acho que eu ainda não esgotei todos os seus caracteres. E, sinceramente, não acho que esgotarei. Porque eu acho que esse filme é justamente o trauma humano, né? A relação espaço-tempo com a antropia, né? Com o princípio antropológico. Como que o ser humano lida com isso? Com essa limitação que, ao mesmo tempo, é uma abertura para as coisas metafísicas. Então, eu acho que esse é o meu último comentário mesmo sobre isso. Bom, uma outra coisa, né, também que é importante, eu não sei se a Tati quer fechar a gravação, é o pessoal trocar figurinha, né? Marcelo aí, eu trouxe o Marcelo e aí de quebra veio o Geraldo aí, os dois estão trocando figurinha sobre metafísica e física, né, Marcelo e Geraldo, nesse? Tentar recuperar a filosofia e mesclar com a física, porque, na verdade, nunca deveriam ter se distanciado.